Graças e paz, abençoados, glória a Deus pela vida de vocês, abençoados mais uma vez aqui, não é? Ministério Graça e Apostolado, me enche de alegria, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Este é o ministério onde eu congrego, sempre vou falar, porque é lá que eu recebo graça, é lá que eu recebo apostolado, amém, abençoado? Coisas inefáveis que chegam do céu até a mim. Por isso estou aqui, para engrandecer o nome do Senhor, amém? Então, todos digam amém, Maria, glória a Deus pela sua vida, que eu também digo, abençoado, glória a Deus pela sua vida, amém? Orai uns pelos outros, é assim que está escrito, é assim que nós devemos fazer, amém, abençoado? Então, estamos orando para que vocês recebam a graça e o apostolado, tá certo? Hoje o Senhor colocou uma palavra em meu coração, vamos lá, abençoado, está em Provérbios, não é? Está em Provérbios 11, Provérbios 11, versículo 24 e 25, eu vou ler para vocês. Um homem dá, Provérbios 11, 24 e 25. Um homem dá liberalmente e enriquece. O outro retém mais do que é justo e empobrece. Não podemos reter, não é? Quando a gente dá abençoado. A gente dá um amor, a gente dá para o reino de Deus, não é? A gente dá para Deus, né? Então, versículo 25, a alma generosa prosperará, o que regar também será regado. Ai, abençoados, que palavra maravilhosa, porque o que regar também será regado. Esta é a alma generosa, aquela que rega, esta vai prosperar. A gente, abençoado, quando fala em prosperidade, não é só dinheiro, abençoado. Não é só dinheiro, não é só oferta que eu dou para a igreja, por isso eu vou prosperar. Não. Eu faço ministração, eu faço evangelismo e a obra é do Senhor. Eu creio pela minha fé, abençoado, que pela direção do vento, pela direção, eu estou crendo. Os ventos não estão ao contrário, os ventos estão ao meu favor, amém, abençoado? Diga bem forte, abençoado, os ventos estão ao meu favor. É nessa hora, abençoado, que você vai glorificar o nome do Senhor, é nessa hora que você vai exaltar, porque não é só no momento de fraqueza, no momento de angústia, no momento de uma perda que você deve exaltar o nome do Senhor. Está escrito na palavra do Senhor, em tudo dai graça. Então, em tudo vocês têm que dar graça, abençoados, ao Senhor, nosso Deus. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Ele vai prosperar, abençoado. Ele vai prosperar a alma generosa. Por isso eu semeio a palavra de Deus. Por isso, abençoado, eu semeio a verdade que está em Cristo Jesus. Está escrito nas cartas do apóstolo Paulo, ele mesmo disse: um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. E eu tenho visto Deus na minha área espiritual dar o crescimento. Por quê? Porque eu estou plantando, então logo eu vou colher. A alma generosa prosperará. O generoso, ele semeia a palavra de Deus. O generoso, ele semeia a palavra de Deus para que a palavra de Deus corra a terra. Nós não estamos aqui abençoados na terra por nada. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem algo para a nossa vida. Amém, abençoado? Então, guarde essa palavra. Não é só dinheiro. Amém, abençoado? Quando falamos em prosperidade, falamos em abundância, falamos do reino de Deus. Amém? Aquilo que é espiritual. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E a Ele tem que ser glorificado. A Ele, abençoado. O nome dEle tem que ser glorificado. Não estamos nessa terra para aguardar somente coisas materiais, esperar do Senhor. Jesus Cristo, abençoado, não é porta de emprego. Jesus Cristo não é porta de cura. Jesus Cristo, cura está na Bíblia. Ele é o mesmo, né? Cura sim, abençoado. Ele é o mesmo, ele não mudou. Ele ainda faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele ainda faz milagres, porque ele é o mesmo, porque Jesus vive. Amém? Então, abençoados, mas muita gente pensa que prosperidade é você ter tudo, é você ter casa, é você ter bens materiais, é você ter carro, é você... Deus abençoar. A gente está na terra abençoada, a gente vai ter que trabalhar do suor
do nosso trabalho vem ser em comprar aquilo que a gente precisa. Amém, abençoado? Então, Deus é muito mais do que isso. Deus é prosperidade divina. E eis-me aqui para falar dessa prosperidade divina, que é o reino de Deus. É o reino de Deus que é próspero. É o reino de Deus abençoado. Aquilo, as palavras do Senhor é que cai como uma luva para a nossa vida. É o que traz refrigério, é o que traz a paz, é o que traz a fé, é o que traz, abençoado, a prosperidade para nós. Está no reino de Deus, a sua graça revelada, o seu apostolado, o teu ensino, o ensino do Cristo, o ressuscitado. Crie, por isso falei, abençoado, que esse ministério é muito mais excelente. Vamos orar. Pai nosso que estais em nós, santificado foi o seu nome, veio a nós o teu reino, foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas, fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação senão humana. Nos livraste do poder do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E todos digam amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O poder é de Deus, o poder não está em nós. Deus age através de nós por manifestações. Amém, abençoado? Deus coloca a palavra na nossa boca. Moisés, ele diz: Senhor, eu sou duro para me falar. Eu sou duro ao falar. Mas o Senhor escolheu a ele. E depois disse a Arão: você é duro para falar? Não tem problema. Eu coloco as palavras na sua boca e vai dizer a Arão, e Arão vai transmitir para a igreja. E assim é feito, abençoado. Amém? Então você compartilhe, que Deus dá o crescimento. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse ministério, não é? Dá honra a quem tem honra, dá honra ao ministério do Cristo ressuscitado, aquele que nos salvou, aquele que nos abençoou, aquele que nos abençoou com toda sorte de bênção, aquele que nos justificou, aquele que nos fez ser santuário seu. Dá honra a quem tem honra, dá honra a esse ministério do Cristo ressuscitado, abençoado. Então compartilhe, dá um like, dá um joinha aí, não é? Se inscreva no canal. Para quem ainda não entende a graça, para quem ainda não recebeu a graça, muitos entendem a graça, abençoado. Muitos entendem a graça, porém não recebeu. É diferente, não é? Quando eu te dou um presente, você pega, ó, a Maria está dando, ó, Jesus está dando a graça. Aí você pega, né? É meu esse presente. A graça de Deus divina está sobre mim. Então você pega e aí você recebeu. Então, aquilo que era velho, tudo se tornou novo. Então, você recebe, ele morreu, ressuscitou e ele nos agraciou com a sua graça. Aí você pega, recebe e não volta mais, né? Para devolver esse presente, não é? Porque Jesus nem aqui está mais, né, abençoado? Então, você pega e você recebe a graça de Deus. Então, enquanto os filhos de Deus estiverem em rudimentos, em obras mortas, não é? Não recebeu. Não recebeu, abençoado. Para receber é preciso pegar e não pagar mais o preço. Amém? Quando você pega, você diz muito obrigada. Aliás, tem muita gente que nem muito obrigada nessa vida. Isso é questão de educação, hein? Um muito obrigada faz toda a diferença. Muito obrigada quando você faz algo para alguém na terra, coisas da terra, você diz muito obrigada. Obrigada é quando você está agradecido. Muito obrigada é quando você está muito agradecido, sinal que a pessoa é educada, não é? Porque muitos nem isso está dizendo. Quando você fala uma palavra para uma pessoa, uma palavra do reino espiritual, por exemplo, você é salvo pela graça de Deus, não é? Você é justificado em Cristo. Aí a pessoa diz amém. Então ela está concordando com as coisas do reino de Deus. Amém, abençoado? Esses dias eu estava no banco, né? Estava eu e um senhor conversando e uma moça muito bonita, não é? Trabalhando no banco. Aí estava lá e acho que nós estávamos no caminho dela, né? Passar pela porta onde ela tinha que ir. Então ela disse, não é? Com licença. Aí nós abrimos o caminho para ela passar, não é? E aí ela disse, muito obrigada. Então, você vê o que é. E a gente repara nessas coisas. Peguei o ônibus, o Senhor, e a gente repara nessas gentilezas abençoadas ali. A gente agradece, né? São gentilezas que nós devemos fazer no nosso dia a dia.
E aí também, esses dias peguei um ônibus, não é? E aí o Senhor aguardou primeiro as senhoras, então entrou mais uma senhora e mais uma, aí ele deixou as mulheres entrar. São gentilezas que uma pessoa faz para com as outras, coisas da terra, mas coisas que a gente olha e a gente, né, copia, imita, não é? E é muito bacana isso daí. Hoje também estava em um local, não é? Uma sala de pilates, onde eu fui com uma amiga, não é? E lá eu fiquei vendo a aula, quem estava fazendo a aula de pilates era ela. Então a professora, né, aqueles alunos todos ali deitados e a professora falando algumas palavras, não é? Algumas já estavam no chão, não é? Algumas alunas estavam no chão. Inclusive eu que estava assistindo a aula, eu vi uma que já estava, né, chorando lá, tal, né? Aí veio a outra, limpou assim as lágrimas dela. Com certeza a alma dela devia estar frita com alguma coisa, né? Ou algum problema. Então, abençoados, a gente vai vendo essas coisas na terra e a gente vai aprendendo muito, muito mais do reino de Deus tem para nós, não é? Isso é a eficácia da graça do reino de Deus. Isso, abençoado, isso quebra qualquer aflição no nosso ser, né? No nosso ser. A graça de Deus, a palavra do Senhor, essa é viva, poderosa e eficaz, e essa não volta vazia. Então a aluna lá no chão estava chorando, aí a professora continuou ministrando, não é? Então eu penso, sabe, abençoado, que todas essas pessoas já passou pela Bíblia, porque ela falou, a professora que estava, né, edificando a vida dos alunos, não é? Ela falou em uma palavra, maledicências, né? Então ela girava, né, em torno cada um estava no seu colchonete, né? Então ela girava em torno das alunas, falando algumas palavras, não é? E eu ia pensando no meu Deus, ela falando e eu ia pensando no meu Deus, nas coisas celestiais, meu Deus do céu, meu Deus, Senhor meu, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Então, abençoado, coisas da terra são coisas da terra, palavras da terra, que eles também penso que aprenderam um dia na Bíblia com o Senhor em seu ministério, não é? Então, abençoada, a nossa alma às vezes está aflita por conta de muitas coisas, muitos problemas da terra. E ali ela disse, não, aí a professora, né, ela disse, não é? Porque faz um trabalho lá, né? Tava lá fazendo um trabalho, acho que mental. Esse dia parece que era especial do Dia das Mães, diz a minha colega, não é? E aí ela dizia, não é? Se alguém, né, com maledicências falou alguma palavra dura para você, né? Então vai aqui, vai ali. E aí aquelas palavras, sabe? Então aquela palavra que ela falou, sabe, abençoada? Se alguém falou alguma palavra dura com você, né? E você teve que engolir, e aí ela foi falando aquelas palavras, enfim. E aí, abençoada, eu fui ouvindo tudo aquilo, né? E eu, como uma mulher crente, como uma mulher que crê em Deus, como uma mulher que é seguidora do Cristo Jesus, o ressuscitado, do Espírito Santo, então as palavras da graça me basta, não é? E aí eu fico pensando que os filhos de Deus estão, e aí, né, aconteceu tudo isso aí, né, abençoado? E aí eu fui pensando, muita gente tem muitos refúgios, não é? Sem condenação, abençoado, amém? Eu faço muitas coisas durante o meu dia também, não é? Para o meu corpo físico, não é? Então, aquilo me chamou a atenção. Quantas almas estão aflitas, abençoado, por conta de uma palavra? Então dê essa palavra para os aflitos de coração. Ninguém está nessa terra para não dar frutos para Deus. Ninguém está nessa terra por conta de nada, abençoado. Temos uma missão, temos um chamado, temos um mover de Deus em nossa vida, não é? Então, compartilha aí esta mensagem. Amém, abençoado? Então vamos lá, abençoado, eu quero ler com vocês. Então, a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará quando você entrega uma marmita na rua, quando você dá uma roupa, quando você dá a oferta para a igreja. A alma generosa prospera quando você dá uma palavra de consolo para uma pessoa. A alma generosa, Deus abençoado, nós somos santuários de Deus. Os olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra e vendo a atitude de cada um. Amém, abençoado? Então ele prospera uma alma generosa. Aquele que falou palavras duras com você e que você teve que suportar por conta de algo ou de alguém. Muitas das vezes a gente vamos ficar calado, abençoado,
por conta do Evangelho, porque o Evangelho nos ensina a não debater, a não ter inimizade, a não ter porfia, a não ter briga, a não ter contenda, a não ter debates, a não ter, enfim, palavras persuasivas. Isso tudo é por conta do Evangelho, abençoado. Tudo por conta do Senhor, e a alma generosa prosperará. Então hoje você se cala aqui em um momento, né, para com o seu irmão que deu uma palavra dura para você, e depois o Senhor ele vem com o bálsamo dele, com o refrigério dele. Depois o Senhor ele vem com a calmaria dele, que é a palavra dele, não é? Então, enquanto muitos pensam que são vencedores, não é, no seu falar, com a sua palavra dura, com a sua palavra carnal, não é? Então por isso que a palavra do Senhor diz: fale, mas fale segundo as minhas palavras. Então aquele que te disse uma palavra dura e você teve que suportar, depois o Senhor vem com o bálsamo dele e ele rega, não é? Ele rega esse vaso, porque eu disse no outro apostolado, este vaso somos nós, um vaso de misericórdia, onde há um tesouro, e esse tesouro rega esse vaso com as palavras deles inefáveis, não é, abençoado? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Quem, abençoado? Se Ele nos justificou, se Ele nos perdoou, então a graça de Deus me basta. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, não é? Abençoados, vamos falar um pouco de jejum, não é? Você não precisa fazer sacrifício nessa nova aliança, amém? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Vamos ver, abençoado, o que está escrito aqui para nós hoje, não é? Mateus, vamos lá para Mateus. Eu fiquei de trazer algo mais, não é? O Espírito Santo está me lembrando. O Espírito Santo abençoado está me lembrando de irmãos, não é? Irmãos com palavras duras, irmãos com palavras persuasivas. Irmineu e Fileto, palavra de alguns irmãos corrói como um câncer. Palavras de alguns irmãos corrói como um câncer, machuca. E nós, do reino de Deus, estamos aqui não para falar palavras persuasivas, né, para o irmão. Temos uma missão aqui na terra, devemos falar palavras, tem que sair da nossa boca, né? Então, que a palavra que sai da nossa boca seja agradável para com o outro. A palavra que sai da nossa boca tem que ser uma palavra agradável. Amém? E Ele dá o crescimento. Ele dá o crescimento, não é? Para nós, abençoados, dá o crescimento em todas as áreas, não é? E Ele edifica nós com o seu amor, não é? Ah, o amor de Deus, abençoado. O amor de Deus, não é? Ele não se irrita, o amor de Deus não condena, o amor de Deus não blasfema, o amor de Deus consola. O amor de Deus, não é? O amor de Deus é maravilhoso, abençoado. O amor de Deus é tudo. Deus é tudo, é amor, me acompanha onde for, minha vida a prosseguir. Deus, eu não sei o que seria sem a tua companhia, felicidade e harmonia. Felicidade e harmonia. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, é alegria e gozo e paz no Espírito. Amém? E a palavra deles corrói como um câncer. Aquele que não está pregando a graça, que é amor, a palavra deles corrói como um câncer, diz a palavra do Senhor, não é? E a alma generosa
prosperará. Eu creio que eu vou prosperar nesse reino. Eu creio, por isso eu falo, essa é a minha confissão de fé. Se você tem algo que você quer na sua vida abençoada, eu quero crescer na graça e no conhecimento do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus dá o crescimento. Então eu cresço. Então eu crescendo na graça de Deus, Ele dá o crescimento para que eu cresça na graça de Deus, que é o que eu quero. Amém, abençoado? Que é o meu desejo. Então você confessa a palavra. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero crescer na sua graça e no seu conhecimento. Senhor, o meu desejo é que esses irmãos que estão ouvindo a graça e o apostolado recebam a sua graça, recebam o seu apostolado, que eles não sejam mais enganados pelo sistema religioso. Esta é a minha oração para com o Senhor, este é o meu desejo. Eu confesso a sua palavra, Pai. Eu confesso a sua palavra que eu sou salva, que eu sou justificada, que eu sou santificada. E pela fé eu estou vivendo na tua graça e no teu apostolado. Eu confesso que o Senhor me salvou. Eu confesso que o Senhor me justificou. Eu confesso que eu não sou um pecador, porque o Senhor me justificou, porque o Senhor tirou o pecado do mundo para que eu não servisse mais ao pecado. Eu recebo que eu sou eleito, eu recebo que eu sou predestinado, eu recebo, Senhor, que eu sou perfeito em Cristo, meu espírito está perfeito, eu não sou pecador. Tem que confessar, abençoado, a palavra, amém? Não tem que confessar pecados, amém? Hebreus 9, 26, ele tirou o pecado do mundo para que você não sirva mais um pecado. Se você não está mais servindo ao pecado, você não é um pecador. Então não pode confessar isso aí que as igrejas mandam você confessar. E nem viver de sacrifício. Nem viver de sacrifício. Vamos ler aqui, abençoados, Gálatas. Não devemos viver de lei, amém? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. A lei não tem mais poder sobre a vida. Nossa, abençoado, tudo que você faz que estava na lei, eu vou trazer um estudo sobre lei, amém, abençoado? Para que as crianças, os meninos em Cristo, não é? Os novinhos que vão chegando, não é? Então eu estava lendo ali crônicas, livro de crônicas. Nossa, tem reis muitos novos, né? O abençoado, reis com 22 anos, né? Eu estava lendo aí de 2 Crônicas. Não sei mais que capítulo que eu estava lendo. Então, aquele tempo, não é? Esse tempo aí desses primeiros livros, crônicas, né? Então, era livro que eu estava lendo de crônicas. Enfim, aí havia um rei lá, não sei se esqueci, abençoado, mas também não importa. Não importa, quando o Espírito Santo nos lembrará, quando o Espírito Santo me lembrar, eu falo com vocês. Então, reis, enfim, reis com 22 anos. Então, 22 anos é menino, né, abençoado? Mas aprove a Deus, se for a vontade dele, né? Este menino será rei nesse ministério. Este menino será guiado pelo Espírito Santo e poderá levar a graça de Deus em Cristo Jesus. Poderá ensinar a pessoas, não é, abençoado, que não conhecem este reino espiritual que é o reino da graça de Deus, o reino que já chegou. Este reino chegou, não é? O reino que chegou até a nós, não é? É o reino de Deus, o que está lá em cima e tudo que foi feito, né, para nós. Amém, abençoado? Então, é assim que está escrito, é assim que eu falo. Amém? Então, os que é menino, não é? Vai recebendo, abençoado. Que Deus sempre coloca alguém perto de nós para ajudarmos, não é? O Senhor hoje me deu algumas ovelhas e eu penso que eu estou cuidando dessas ovelhas, não é? Por isso estou aqui, por isso tem gente inscrita no canal. Então, o Senhor vai dar pessoas para você cuidar. Então, você receba esse evangelho e cuida de pessoas, que a alma generosa prosperará. Envia, fale, não é? Não brigue, não debate, não é? Se a pessoa não quer, ela não quer. O Senhor é que trata com as ovelhas dele. A gente só ministra, a gente só fala a palavra. Então nós temos que sair da lei, tá bom, abençoados? Quem está debaixo da lei,
está debaixo de maldição. Tem gente que está com a vida tão ruim, não é? Pessoas que estão com a vida tão ruim, eu fico assim pensando, puxa, se diz cristão, vai todo domingo para a igreja, né? Mas não recebe uma bênção. Não estou generalizando todo mundo, tá bom, abençoado? Mas tem gente que está com a vida muito, não tem uma direção de Deus, não é? Tem gente que está afirmado nas suas coisas, na sua casa grande, no seu terreno, no seu carro, né? Tem gente que está afirmado no seu salário grande, mas a gente deve se firmar na palavra, porque um dia que a gente ficar doente, abençoado, o dinheiro não compra não, hein? Corre lá, abençoados. Então, Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Não devemos viver de lei, não devemos viver da lei, abençoado. Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Não sou eu quem vou falar, é a palavra do Senhor, é a palavra do Espírito Santo. Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3, versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. É o que está dizendo a palavra. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-la. Nós estamos debaixo da lei, abençoado? Não, nós estamos debaixo da graça de Deus. Amém? Então, veja o versículo, abençoado, ouça. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da lei ou estão debaixo da graça? Diga bem forte, eu estou debaixo da graça. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Os que estão debaixo, todos aqueles que são das obras da lei, jejum, Santa Ceia, monte, batismo, são tudo obras judaicas, obras que na igreja de Cristo, Paulo explicou tudo sobre essas obras da lei, obras judaicas, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos depois de Cristo. De sorte que os que são da fé, de novo, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, todos os que são das obras da lei. Se você está fazendo jejum, se sua igreja está mandando você fazer jejum, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. De vez em quando tem que dar um momento de silêncio assim, não é, abençoado? Que é para sua mente verificar atentamente a escritura. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Nós estamos debaixo da lei, abençoada, nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça. Mas quem está cometendo as obras da lei ainda está debaixo de maldição. É o que está dizendo. Pois está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-la. Maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Você está no livro da lei ainda? Maldito todo aquele que não permanecer. Você não é maldito, abençoado. Mas se você está nas obras da lei, está debaixo de maldição. É o que diz a palavra. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão
escritas no livro da lei. Ah, mas eu faço jejum, Maria, então eu devo permanecer. Não. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para praticá-la. Vai praticar jejum? Não. Você não é maldito, abençoado, porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas se você se coloca debaixo da lei, aí estão debaixo de maldição. É o que diz a palavra. Eu vou fazer aqui 30 minutos, abençoados. Vou ler um texto de Lucas 18. E depois a gente volta, tá bom? Porque não adianta correr, não adianta, não é com muitas palavras, não é? E a gente vai imputar esse ministério em vocês. Não é um ministério muito mais excelente, mas tem muitos também que entendem, mas pela graça sois salvos. Amém, abençoado? Todavia salvo. Todavia salvo, né? Mas a igreja precisa ser edificada com prata e com ouro e não com palha. Palha é jejum. Palha é isso, não é? Palha, ela se queima. Então, rapidamente o Filho de Deus enfraquece. É Lucas 18, abençoado. Lucas 18. Vamos ver se eu consigo ler esse texto aqui para vocês. Para se certificar, fazer jejum, para se santificar, não é? A carne não morre, abençoado. A carne, ela dá uma melhorada, ela vai domingo lá na igreja, dá uma melhorada, né? E quando é na segunda-feira já tá com palavras duras e persuasivas para com o irmão. Então a carne não morre, dá uma melhorada, amém? Carne pecadora, ela não entra no céu. Quem entra no céu é o Espírito. Então, se você está dizendo aí que você é um pecador, batendo no peito como alguns aí, não é? E eu vou ler para vocês. Não é meu assunto. Então, o pecador, ele não entra no reino de Deus. Então, tem que tomar cuidado aí com essas palavras aí que o Filho de Deus fala e fala para o outro também. E o outro sem entendimento, cai os dois no buraco e estão com a alma aflita, indo para a igreja, o medo do inferno, para pagar os seus pecados, para ser salvo, enquanto em Cristo ele está salvo. Lucas 18. Lucas 18. Lucas 18, Jesus falou no seu tempo ainda de sua carne. Diz lá, um fariseu: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem muitos que fazem isso. Você não é um pecador, mas não deve imitar esse homem aqui. Aí Jesus diz: digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele qual... Olha lá, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Na presença do Senhor hoje, ele já foi a humilhação por nós, não é? Um homem santo, um homem, né, que não tinha pecado, se humilhou para nos salvar. Então, a ele toda a honra e toda a glória. Você não precisa fazer jejum. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que eu possuo. Olha o fariseu. O cobrador de impostos, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu. Batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, este foi humilde. Está errado em dizer que é pecador, mas ainda estava cego, né? Digo-vos que este, aí Jesus diz: digo-vos que este justificado foi para a sua casa. Digo-vos que este que bateu no peito, não é?
Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele que jejuou e aquele que disse que dava os dízimos, e não aquele, pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, abençoados, eu jejuo, por isso que eu consegui a bênção, eu dou dízimo, é por isso que eu estou rico, eu. Olha o que Jesus falou. Não é? Então vamos ficar por aqui, depois vocês voltam aí nesse apostolado, compartilhem, tá bom? Então, jejum, uma obra da lei, amém, abençoados? Igreja em graça não pratica jejum, não é? Estamos livres, né? E santificados, amém? Glória a Deus, não pelo jejum. Estamos livres porque o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Estamos santificados não por jejum. Então estamos santificados em Cristo, amém? Glória a Deus pela sua vida, graça e paz, abençoados.